Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão Mario aqui, rapaziada. Esse vídeo é exclusivo que agora, pra quem não sabe, essa carinha bonita aqui tá trazendo lives pra vocês, rapaziada. Tô fazendo na roxinha, tô fazendo no YouTube e eu sempre vou avisar pra vocês. Faz o seguinte, na descrição desse vídeo já tá o link da roxinha, se você tiver com tempo vai lá e segue. Mas pode ficar tranquilo que toda vez que eu começar a live, eu vou avisar na comunidade. Belezinha, rapaziada? Eu espero de coração que vocês gostem desse vídeo. Já dá aquela moral pra gente, deixa o like e sempre faz o seguinte, comenta os próximos vídeos que você quer ver aqui, belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react. Oi, vocês devem estar pensando sobre o que aconteceu com esse vídeo, que ele sumiu do nada. E o motivo disso é que o YouTube resolveu tirar ele do ar. Deu strike mesmo, ó. Deu um aviso. Deu um aviso pra ele aqui, ó. Mas você não viu que tem uma votação aí? Tá tendo uma votação, por conta de um dos últimos tópicos do iceberg na camada 6, que era o pessoas transando no lado da estrada. Já que, segundo eles, isso havia infringido as políticas da plataforma por conta de nudez. Eu tentei disputar, falando que se o problema era aquela parte em específico, era só remover do vídeo. Não, então, mas eles não... Quando eu tomei strike, eu também falei a mesma coisa. Meu jovem, eu tenho um vídeo de 40 minutos, você pega uma parte de 1 segundo, você quer derrubar o vídeo e me dar um strike, não? É só cortar, igual quando vocês falam que pegou direito autoral, a gente não corta. Ai, mas que não sei o que se lasca. Fala desse jeito. Aceitaram e o vídeo foi derrubado mesmo. Agora o porquê da demora para repostar é que eu não tinha o vídeo salvo no SSD do meu notebook, e quando um vídeo é derrubado pelo YouTube, tu não consegue baixar ele de novo. E eu fui obrigado a recriar ele quase que do zero, usando uma versão em 360p que eu gravei com o OBS no preview do YouTube Studio, que dá pra tu ver um preview do YouTube mesmo no YouTube Studio. Então, dado toda essa explicação, aproveitem o vídeo. Por que você não vira membro pra ajudar o homem? É R$2, pô, vira aí. Novamente. Se você acompanha o canal há um certo tempo, Carlos, deve estar se perguntando, ué, por que você está fazendo um remake do vídeo de iceberg do Google Maps, ao invés de fazer uma parte 3 do iceberg dos mitos e lendas dos games? E para isso, eu tenho as seguintes respostas. Primeiro, eu estou fazendo a parte 3 do iceberg dos mitos e lendas dos games, e uma hora lá sai. E segundo, eu não gosto do meu vídeo do iceberg do Google Maps. Apesar dele ser o vídeo com mais views do canal, ele é de todos os vídeos de iceberg que eu fiz, o que eu menos me esforcei para fazer, já que ele era da época que eu tava tentando ser um youtuber de comentário e postar frequentemente no canal. Caraca, e graças a isso aquele vídeo acabou sendo rushado e mal acabado. Você tem que entender que mais tempo vocês me ajudar, mais tempo eu vou ter pra fazer vídeo pra vocês, cara. Honestamente, um tópico como esse merece um vídeo melhor. E é pra isso que eu fiz esse daqui. E pra minha sorte, um cara no Reddit fez um novo iceberg do Google Maps que tem todos os tópicos do vídeo antigo e mais alguns novos. E agora eu posso refazer aquele vídeo com bem mais qualidade e sem cometer um certo erro específico que quem assistiu o vídeo original sabe. Então, com tudo isso explicado, vamos começar o vídeo de verdade. Bem-vindos ao iceberg do Google Maps Remake. Se lascar, cara. R$2, você tem R$2. É, Nix, já era, Nix. Acabou, Nix. Esse cara tá liso, Rick. Ô, Rick, não é... Não, ó, se você quiser ter acho que tem mais de 25 vídeos. Como só vocês devem saber, Chernobyl tá? foi o nome da usina nuclear que ficava na União Soviética e que atualmente faz parte da Ucrânia, e é o local onde o maior e mais famoso desastre rapaziada, o Carlos quer colocar contra vocês, hein? Já reparei. Nuclear do mundo aconteceu e que causou diretamente a morte de 31 ou mais pessoas, fora aquelas que morreram indiretamente por conta da radiação, e causou enormes impactos ambientais na região, que segundo pesquisas, vai levar cerca de 3 mil anos para que a área volte a ser totalmente habitável. E linkando diretamente com isso, enquanto o desastre estava acontecendo, a cidade de Pripyat, onde fica a usina, foi evacuada às pressas, sem dar tempo suficiente para muitas pessoas levarem tudo que elas tinham. E graças a isso, hoje em dia, essa cidade é considerada uma cidade fantasma. E se você quiser, pode explorar ela no Google Maps. E é possível ver os restos dela, como os apartamentos e casas onde as pessoas viviam, escolas, igrejas e até algumas fotosferas que são dentro da própria usina. Apesar do título do tópico dizer que búfalos foram avistados no Street View, ele na verdade deve estar falando dessa imagem que foi tirada no Google Maps na Tanzânia, onde é possível ver essa horda de búfalos passando pelo local.
Este avistamento foi divulgado no site weirdgoogleearth.com e que vai aparecer mais fundo aqui no iceberg. De resto, não tem mais o que adicionar a esse tópico. Pessoas pombo? No Japão, do lado dessa calçada, foi avistado esse grupo de pessoas usando máscaras de pombo e encarando o carro do Google Maps de forma até bem assustadora, o que fez muitas pessoas se perguntarem sobre quem seriam eles e por que estariam fazendo isso. Só que não demorou muito para acharem uma universidade de artes não muito longe dessa calçada, e as pessoas simplesmente ligaram os pontos e provavelmente isso é um trabalho de arte ou só uma trollagem mesmo. Mas o interessante é que em 2020, 7 anos depois, foram avistados em um restaurante outro grupo de pessoas usando máscaras de pombo. Seriam essas pessoas as mesmas que ficaram na calçada? Never Gonna Give You Up é a clássica música do cantor britânico Rick Astley, que fez muito sucesso nos anos 80 e que acabou se tornando um grande meme nos primórdios da internet, o famoso meme do Rick Roll, e que muitas pessoas mandavam um link dizendo que era um vídeo, um filme ou até uma música, só para se depararem com um clipe dele. E por incrível que pareça, é possível achar um dos lugares em que esse clipe foi gravado no Google Maps. E no caso é aquela estrada em que o Rick Astley usando um casaco fica dançando, como vocês podem ver ali. Caraca, que da hora! Se você já passou um bom tempo explorando no Google Maps, é bem provável que já tenha se deparado com esses pontos escuros em alguns lugares. Os motivos deles existirem são bem diversos, mas a maioria ou tem a ver com privacidade, ou são ilhas artificiais chinesas, bugs e tem outros casos específicos que vão aparecer mais no fundo do iceberg. Gatos são basicamente os animais da internet, e é bem provável que você já assistiu diversos vídeos ou imagens de memes de gatos, e um tipo bem comum de meme que existe são as imagens amaldiçoadas, e com gatos não seriam diferentes. E das diversas imagens cursed de gato que existe no mundo, uma em especial é essa desse gato branco andando com 2 patas. O porquê dela ter chamado mais atenção que as outras? Simples. Muita gente dizia que ela tinha vindo do Google Maps por causa de um bug. E essa história simplesmente pegou e todo mundo falava que era do Google Maps. Mas não, era só uma versão editada dessa foto de um gato branco andando numa calçada do Canadá. Como já explicado antes, fotoesferas são os nomes dessas pequenas bolas azuis no Google Maps em que é possível olhar um pouco do lugar e que não permitem a movimentação como os caminhos normais do Street View. Normalmente são os próprios usuários que criam e mandam essas fotoesferas no Maps, e para fazer isso é necessário uma câmera 360 graus ou uma DSLR e um software de agrupamento e criação de panoramas como o PTGui. A própria Google tem uma seção de ajuda dedicada à criação de fotoesferas, e se você que está vendo esse vídeo tem os recursos e a vontade necessária, é só olhar na descrição que eu deixei o link para a ajuda do Google sobre isso. Mais difícil, sério? Sei não. No Twitter, um usuário chamado TasteTK mostrou uma incrível descoberta no Google Maps. Se você fosse na cidade de Roma, Itália, e fosse na praça Largo de Torre Argentina, uma praça que atualmente é um santuário para gatos abandonados, e fosse nesse banco da praça, você iria se deparar com esse gato. E bom, eu não preciso falar mais nada, não é mesmo? Por motivos de segurança e proteção, a maioria das bases militares que aparecem no Google Maps ficam censuradas, já que não existe país no mundo que ia deixar à mostra tudo o que tem de escondido em suas bases. Existe um considerado número de objetos em forma de círculo muito parecidos com discos voadores encontrados no Google Maps, como esse disco no fundo do oceano perto da costa do Peru, esse na África do Sul e o meu favorito de todos, esse aqui na Romênia. Por que ele é o meu favorito? Taxação do sol que você fala é a questão da energia solar? Que eu acho mais errado, você compra um painel solar, você ainda tem que pagar painel? Uma taxa? Vai se lascar. Simples, porque ele na verdade é só um hotel normal que visto por cima parece muito um disco voador. E é daí que veio o meu problema com esse tipo de avistamento e de qualquer coisa a ver com aliens na real. A maioria dos casos vem desses sites sensacionalistas ou de gente doida querendo atenção, ou é só um bug, ou é um hotel mesmo que parece um disco voador. Não descarto a existência de vida fora da Terra, mas eu duvido que a maioria desses OVNIs avistados do Google Maps sejam reais. Eu vou aprender a instalar. Vou aprender a instalar energia solar, eu vou comprar os negócios tudo e vou fazer por fora, cara. Vou fazer pra mim. Aí acaba a energia da rua, não funciona. Você tem que ter umas baterias pra funcionar, umas ideias, eu nunca vi isso, cara. Mesmo.
Desde o seu anúncio no dia 25 de maio de 2007, o Google Maps e o Street View continuaram a adicionar novas cidades, ruas, estados e países do mundo inteiro, com a cobertura variando bastante de país para país, como vocês podem ver bem ali no mapa. E se você é bom de geografia, já deve ter percebido que a Coreia do Norte nem aparece direito, e o motivo disso é bem óbvio. O país não é só uma ditadura, como também é um dos países mais fechados do mundo, tanto que as únicas coisas que é possível achar são essas fotosferas tiradas por alguns turistas na capital do país, Pyongyang, e esse hotel no meio da floresta. Sim, existem vários parques espalhados pelo mundo que são baseados no desenho da Peppa Pig, e a maioria deles são bem normais e sem muita coisa estranha, com exceção dessa fotosfera num parque que fica na Inglaterra, da família da Peppa, que se você tirar o contexto de que é uma foto tirada de um parque de diversões e botar um som de caverna do Minecraft, vira uma coisa completamente diferente. De resto é só isso mesmo, uma foto da família da Peppa num parque de diversões. Apesar de ser muito avançado e funcional, o sistema de panorama do Google Street View não é perfeito e existem vários exemplos de bugs e bizarrices dele. Tirando aquele gato de duas patas que foi criado por meme, é bem normal achar pessoas com partes faltando, como as pernas, o corpo inteiro, ou seja lá o que é isso, e algumas acabam sendo engraçadas e outras parecem algo que você veria num filme de terror. Assim como praticamente tudo que existe, foi criado um subreddit dedicado ao Google Maps, Google Earth e Google Street View. E como esperado, as pessoas costumam postar as suas descobertas lá, e muitos tópicos desse iceberg provavelmente vieram desse subreddit. Então não tem muito mais o que adicionar para esse tópico. Google Mars e Google Moon por um bom tempo foram sites separados e que serviam para ver a superfície do nosso satélite natural, a Lua, e o planeta vermelho Marte. Só que com o passar do tempo, a Google resolveu colocar os dois no Google Earth Pro, e desde então é possível ver a superfície desses dois corpos celestes no Google Earth, ao invés de ter que ir em cada um dos sites separados. Por incrível que pareça, a casa do Gumball, do desenho O Incrível Mundo de Gumball, não é uma casa criada no Blender ou outro programa de modelagem 3D, e sim uma casa real que fica na Califórnia, Estados Unidos. E por conta dela ter sido usada em um dos desenhos mais famosos e populares da década passada, muitas pessoas, quando descobriram isso, foram até o lugar ver como ela é. E provavelmente muita gente ficou indo pra lá ao ponto dos donos da casa ou a vizinhança pedir para a Google censurar o lugar. E hoje em dia a casa continua existindo no Google Maps, só que com um borrão de censura. Breaking Bad, mesmo depois de vários anos, continua sendo uma das séries mais populares de todos os tempos e ganhou mais um boost de popularidade com o spin-off Better Call Saul. E por incrível que pareça, alguns locais da série existem na vida real e foram catalogados pelas pessoas, e hoje em dia é possível ver eles, como a casa do Walter, o Lava Rápido, onde ele trabalhou por um tempo, e o lugar onde ficava a casa do Jesse, e muitos outros que eu vou deixar na descrição caso vocês queiram olhar. Acho que não tem como ser mais direto que isso. É só uma pessoa que escreveu fuck you, que é vai se f*** em inglês, no próprio telhado, sabendo muito bem que apareceria no Google Maps. Agora, nunca saberemos se essa pessoa específica fez isso para mandar para Google ou se ela fez por meme. Na entrada de um apartamento em Nova Jersey, Estados Unidos, é possível ver essa cena maravilhosa de um homem todo jogado nas escadas. E a pior parte disso é que é possível ver em imagens anteriores que o homem caiu de costas e não de frente. As pessoas que viram ele caído ali no chão chamaram uma ambulância e felizmente ele não se machucou. Mas uma coisa triste é que pouco tempo depois de ele ter ficado famoso por ter caído das escadas, foi descoberto que esse homem acabou falecendo aos 67 anos de idade devido a uma batalha contra o câncer. Oh meu Deus! Quando as backrooms estavam no seu pico de popularidade na metade de 2022, brotou na internet essas fotosferas de supostas localizações nas backrooms no Google Maps, e em especial essa daqui com um buraco infinito. Mas será que essas backrooms do Google Maps são reais? Não. Como explicado antes, a maioria das fotosferas são criadas pelos usuários de maneira bem fácil, é só baixar o aplicativo do Street View, irem criar e bater as eu não ri porque ele morreu, eu ri porque ele caiu. Fotos do jeito que o Google Street View pede, e com isso
isso, muitas pessoas usavam mapas criados no Gmod, e como esse buraco infinito, por exemplo, e criavam fotoesferas deles e depois botavam no Google Maps, fazendo muitas pessoas acreditarem que isso era algo real. Mas não, eram só pessoas trollando as outras na internet, tanto que a Google com o tempo acabou removendo várias delas. Cave do João. GeoGuessr é um jogo desenvolvido por Anton Wallen, um consultor de TI sueco, lançado em 9 de maio de 2013 para navegadores, Android e iOS. E nele, somos jogados num local semi-randomizado do mundo e temos que adivinhar em que lugar estamos. O jogo até que fez sucesso na época, mas ele só foi ganhar muita popularidade mesmo devido à pandemia, em que muitas pessoas começaram a jogar ele, assim como vários streamers e youtubers diferentes. E se você já jogou ou viu alguém jogando, deve saber que o GeoGuessr usa a tecnologia do Google Street View, tanto que é por isso que ele tá aqui no iceberg. No Google Maps foi encontrado essa imagem incrível de um cara usando uma manopla do infinito enquanto botava o lixo pra fora. E rapidamente essa imagem ficou muito famosa, principalmente porque Guerra Infinita e Ultimato ainda estavam no hype, e também porque essa imagem é simplesmente perfeita. Mas a melhor parte de tudo é que depois de um tempo, o senhor com a manopla descobriu que ficou famoso na internet porque o filho de um vizinho reconheceu ele e queria poder conhecer ele. Em uma colina italiana chamada Coleto Fava, usuários do Google Maps avistaram esse coelho rosa gigante, e com isso muitos usuários que moravam na Itália foram até essa colina para saber o que ele era e acabaram se deparando com um coelho de pelúcia de 60 metros. Nisso surgiu várias teorias do porquê um coelho desse tamanho estaria na colina, só que mais tarde descobriram que esse coelho foi criado por um grupo de artistas chamado Gelatin, com a intenção de atrair turistas, já que você poderia subir em cima do coelho para brincar ou até tirar um cochilo. Depois de um tempo, esse coelho, que foi colocado lá em 2005 e que era para durar até 2025, acabou se decompondo e hoje só dá para ver o lugar em que ele ficava. Se você já pesquisou coisas assustadoras encontradas no Google Maps, tem uma grande chance de já ter visto essa imagem do que parece ser uma cena de assassinato nessa doca. Por um bom tempo, ninguém sabia direito o que tinha acontecido, até que descobriram o que era essa imagem, e a resposta não é tão interessante quanto uma possível cena de um crime. O que aconteceu ali foi que um cachorro tinha caído na água, então o seu dono acabou puxando ele para fora, e com isso ele acabou deixando um rastro de água para trás. E por causa da qualidade muito ruim da imagem e do tipo de madeira que foi usado para fazer essa doca, dá muita impressão de que foi um assassinato. Mas não, era só um cachorro deixando um rastro de água. E convenhamos que descartar um corpo em plena luz do dia não é exatamente a ideia mais inteligente do mundo para um assassino. Na costa da Califórnia, Estados Unidos, foi avistado esse homem completamente coberto de algas marinhas andando perto da praia. Ele está usando uma daquelas roupas de borracha usada por surfistas, indicando que ele talvez estivesse surfando e acabou caindo ou sendo pego por um monte de alga marinha e ficou com todas elas amarradas nele. Ou talvez isso seja só uma fantasia de alga marinha, já que pelo jeito que ele está com os braços abertos, dá a impressão que ele está tentando assustar as pessoas que passam por ali. No Japão, é possível encontrar esse cachorro próximo de um porto, e se você continuar seguindo a estrada, vai ver que ele começa a fazer o que todo cachorro faz: correr atrás de um carro. E é só um negocinho bonitinho que dá pra ver no Google Maps mesmo, nada demais. Assim como Chernobyl, a Ilha das Bonecas entra na mesma categoria de lugares bizarros e curiosos. Ela é uma ilha localizada próximo da cidade do México e, segundo a lenda, uma menina teria morrido afogado próximo a uma tinampa, enquanto gritava: "Eu quero minha boneca". Com isso, um homem chamado Julian Santana Barreira tentou salvar a criança, mas não conseguiu tirá-la da água a tempo e ela acabou morrendo. O Santana acabou amarrando a boneca perto do local onde a menina tinha se afogado, só que toda vez que ele chegava lá, uma boneca diferente ficava pendurada. E ficou nesse ciclo até o Santana ter morrido de um ataque cardíaco em 2001, no mesmo lugar em que a menina morreu afogada. Como vocês já devem ter percebido, o Google Maps, por padrão, censura os rostos de qualquer pessoa que estiver andando perto do carro do Google, por questões de privacidade, já que elas não deram autorização para terem os seus rostos revelados. E provavelmente é um algoritmo que faz isso automaticamente. Só que teve uma vez que ele foi meio longe demais, já que o rosto do Coronel Sanders do KFC, numa loja que fica no Reino Unido, acabou sendo censurado e ficou desse jeito por uns bons anos, até eles arrumarem o algoritmo de censura, e hoje em dia o rosto do Coronel Sanders aparece normalmente.
em uma base americana localizada em Okinawa, Japão, foi pintado esse emblema de morcego praticamente idêntico ao símbolo do Batman no local em que as naves do 44º Esquadrão de Caça da 18ª Ala das Forças Aéreas dos Estados Unidos pousam. O negócio é que o 44º Esquadrão são apelidados de vampiros, tanto que o emblema deles tem um morcego como vocês estão vendo. Então é bem provável que o símbolo seja uma referência a esse apelido do que ao Cavaleiro das Trevas. O que é isso? Vai! Rapaziada, acho que a gente vai ser o último, tá? No nordeste do Cazaquistão é possível achar esse pentagrama gigante nessa praia ou costa, e com isso muitas pessoas especularam que ele seria de algum culto fazendo um ritual nesse local isolado, e é nessa hora que eu aproveito para pedir desculpas a todos os judeus que assistiram o vídeo original, já que lá o imbecil aqui achou que se você girasse esse vídeo dá falta mais de 40 ela viraria um pentagrama invertido. Porque se você não sabe, se você pegar a estrela de Davi ou só uma estrela normal e girar ela, vira um pentagrama. Só que o que eu não tinha reparado é que a estrela de Davi tinha 6 pontas ao invés de 5 de uma estrela normal. Então, novamente, desculpa minha burrice por não ter percebido isso. Eu só estava sendo ignorante e não estava querendo ofender ou implicar outra coisa. Mas enfim, continuando aqui, só que é bem provável que aquele pentagrama invertido lá no Cazaquistão seja só uma estrela normal e por causa da rotação fica parecendo um pentagrama invertido. Tanto que a explicação mais plausível é a de que na época que o Cazaquistão fazia parte da União Soviética, era normal estrelas serem usadas na decoração de várias coisas, como construções, bandeiras, monumentos e também acampamentos militares. Então é bem provável que esse lugar seja só um acampamento soviético abandonado no meio do nada e não um lugar para cultista fazer sacrifício humano. Esse tópico provavelmente está falando de 2 casos em que um carro do Google Maps foi parado pela polícia. O primeiro é um que aconteceu na cidade de Gawley Bridge, nos Estados Unidos, uma cidade conhecida por ter um limite de velocidade muito baixo, e no caso do carro do Google, ele estava andando na cidade a uns 88 km e acabou sendo parado, já que o limite de velocidade da cidade é de 40 km. E o segundo caso é esse em que um dos carros autônomos do Google estava andando a 38 km em uma estrada de 56 km, e o policial se deparou com um carro sem ninguém dirigindo, só com um passageiro atrás. Depois desse caso, a Google explicou que eles fizeram os carros andarem nessa velocidade para evitar qualquer tipo de acidente e não causar problemas nas ruas dos bairros. E no final das contas, a polícia determinou que o carro não havia infringido nenhuma lei e nenhuma multa foi emitida, não porque não houvesse motorista para receber, mas porque o carro não tinha cometido nenhuma infração mesmo. Essa é uma ilha localizada no Golfo de Bengala, no Oceano Índico, e é conhecida por ser o lar dos Sentinelenses, o provável povo mais isolado do mundo. E justamente por isso, essa ilha já chegou a receber algumas visitas e contatos da civilização moderna, tanto contatos pacíficos quanto violentos. E um desses casos foi quando um grupo de pescadores tentaram ilegalmente pescar nas águas em volta da ilha, mas acabaram encalhando e sendo mortos pelos Sentinelenses. E é possível ver no Google Maps tanto essa ilha quanto os restos do barco encalhado na praia. A suástica é um símbolo milenar usado por várias religiões asiáticas como o budismo e o hinduísmo e representava a felicidade, boa sorte, a saudação ou a salvação. Mas infelizmente boa parte de todo o ocidente associa esse símbolo milenar com a Alemanha do pintor austríaco com bigodinho de brocha. E tendo esse contexto explicado, por algum motivo nessa base naval americana na Califórnia foi construído esses prédios que formam uma suástica. Eu não faço ideia de como o arquiteto que desenhou ela não percebeu, e menos ainda como o governo aceitou que um prédio com esse formato fosse construído. E graças ao Google Maps foi possível ver que a construção tem o formato de uma suástica e boa parte das pessoas perceberam isso, e vendo a situação, a Marinha Americana disse que iria reformar os prédios para eles deixarem de ter o formato de uma suástica, e já vai fazer 10 anos que a Marinha falou isso e os prédios ainda têm o formato de uma suástica. Isso é muito simples, mas muito legal. No caso é só você digitar o nome de algum oceano, como o Atlântico, por exemplo, e vai ser possível ver algumas partes dele debaixo d'água. Algo que é bem legal, como já dito antes.
Nesse lugar, no meio do nada na África do Sul, foi avistado esse cara usando uma roupa laranja que parece de um prisioneiro, e com isso várias pessoas começaram a falar que o Google Maps conseguiu flagrar um prisioneiro em fuga. Só que o problema dessa teoria é que se você acompanhar o homem por um tempo, ele vai acabar chegando nesse lugar e começa a conversar com essas pessoas. E eu duvido muito que um prisioneiro em fuga iria parar e casualmente conversar com pessoas aleatórias. E na verdade é bem mais provável que o homem seja só um trabalhador, já que não muito longe daí existe um centro de engenharia chamado CWF Engineering, e nas costas da roupa parece que está escrito CWF. Tanto no Google Maps quanto no Google Earth é possível achar baleias nadando perto da superfície do oceano se você souber procurar bem, principalmente nas costas de Santa Catarina ou nos arquipélagos no estado da Bahia. É bem autoexplicativo. Existe essa igreja nos Estados Unidos com um formato bem fálico, e assim como aquela suástica, eu não sei como o arquiteto não percebeu o formato, e o pior de tudo é que existem imagens falsas de um vazamento de água bem na ponta da igreja, que infelizmente são falsos, mas deixam mais na cara ainda com que o formato da igreja se parece, além de ser bem engraçado. Esse é bem simples e bem engraçado. É um cara que provavelmente trabalha no setor de obras e viu o carro do Google Maps passando pela estrada e resolveu fingir que estava tocando uma guitarra com uma pá. E o melhor de tudo é o outro do lado simplesmente encarando ele com a pá, fingindo que é uma guitarra. De novo, assim como o caso do Coronel Sanders lá na Inglaterra, temos um caso do algoritmo do Google Maps censurando um rosto que não deveria ter sido censurado. E assim como o Coronel Sanders, a Google corrigiu esse problema e hoje em dia a estátua aparece com um rosto normal. Na mesma vibe das pessoas pombo no restaurante, temos o cara com máscara de cavalo comendo uma banana perto da estrada no Canadá. Não tem muito mais o que adicionar a esse tópico, fora que existe uma explicação para isso que eu vou falar daqui a pouco. Só tá maluco, cara. Ai. Se aquele vai se f*** escrito no telhado da casa não deixava muito claro se era para Google, esses aqui deixam bem claro para quem é a mensagem. Sabe aquelas pessoas usando máscaras de pombo e o cara usando máscara de cavalo comendo banana que eu comentei antes? É a mesma situação. No caso são esses 4 no México usando essas máscaras de terror. E assim como os outros casos, eles seriam esquisitos, mas caso vocês não saibam, a Google deixa público em que lugar, mês e ano em que o carro vai passar. Ou seja, esse pessoal viu o cronograma e ficaram lá esperando o carro com as máscaras para fazer uma trollagem ou qualquer outra coisa. Desmistificando aqui as pessoas mascaradas ao vivo. Na Polônia foi flagrada essa cena de um coelho normal, só para depois ele aparecer ali bem no alto como se tivesse dado um super salto. Apesar de ser engraçado ver o bicho ali no alto, a explicação por trás disso é bem mais trágica, já que tudo indica que o coelho foi atropelado pelo carro do Google, já que se você continuar o caminho, dá para ver o coelho mais alto ainda, só que dessa vez parece que ele se machucou mesmo, e infelizmente não foi revelado se ele sobreviveu à batida e à queda. Você se lembra das localizações embaixo d'água? Então, no Japão existia essa fotosfera no oceano que mostrava essa foca toda assustada olhando para a câmera. E por algum motivo essa fotosfera não existe mais e é só possível ver algumas imagens dela na internet. Provavelmente o tópico está falando desse rosto no polo sul da Lua, que é possível ver no Google Moon, mas que não passa de um caso de pareidolia, que é um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos, conhecidos por fazer as pessoas reconhecerem. Eu já falei pra vocês, cara, vocês têm que dançar. Quando o país tá assim, você tem que dançar conforme a música. Você só pode falar groselha se você não estiver no país, entendeu? O monarca ele quis dar uma de justiceiro. Seriam imagens de rostos humanos ou animais em objetos, sombras, formações de luzes e qualquer outro estímulo visual aleatório. E bons exemplos disso é esse rosto na lua e diversos objetos que lembram os personagens do jogo Among Us. Isso é um negócio que eu não sei se acho triste ou assustador, mas é possível ver pessoas jogadas na estrada por beberem demais. Uma situação bem desagradável, já que você não sabe se a pessoa ali jogada tá viva ou morta, e é pior ainda quando você lembra que o mundo inteiro pode ver essa pessoa ali toda jogada ali na calçada. Vazou.
Esse é o site dedicado a catalogar diversas coisas, tanto engraçadas e assustadoras encontradas no Google Maps e Earth, e muita coisa bizarra vista nesse iceberg foi catalogada nele. Então, se você gostaria de contribuir colocando alguma coisa bizarra que você achou, é só olhar na descrição que vai ter um link para o site. Na internet existe essa imagem circulando de um suposto caranguejo gigante avistado em um porto. E eu não preciso explicar que essa imagem é falsa, já que, só para vocês terem uma noção, o maior caranguejo do mundo é o caranguejo gigante japonês, que tem uma envergadura com umas patas esticadas de 3,8 metros, enquanto esse caranguejo parece que tem mais de 50. Fora que pelo tipo, ele parece mais um caranguejo normal, com um tamanho aumentado, e não o japonês. E na verdade, a coisa mais bizarra dessa imagem é que ela não veio do Google Maps, e sim do Bing Maps. Na sacada desse apartamento no nordeste da França, foi avistado essa criatura. E ela é bem esquisita e até assustadora, mas não tinha muito problema. Era só uma estátua estranha na sacada de um apartamento. O problema é que a Google, por algum motivo, resolveu borrar a estátua e não a sacada ou a casa inteira. E depois de um tempo, eles resolveram borrar a casa toda. Ou seja, ela era só uma estátua estranha numa sacada, até que a Google resolveu deixar a estátua e o lugar mais esquisito do que deveria. Na Austrália foi achado essa mulher andando numa daquelas bicicletas gigantes do século XIX com um pinguim atrás do que parece ser uma mini bicicletinha. Apesar de bizarro, existe uma explicação para esse pinguim estar ali, já que ele ajuda a estabilizar a bicicleta caso a pessoa precise frear do nada. Bem simples e direto. Existe ao todo 3 mini Austrálias dentro da Austrália. A primeira é essa que fica dentro de um parque, a segunda é essa que está num safari, e a terceira é essa que fica numa propriedade particular em Nova Gales do Sul, e segundo o dono atual, ela foi feita de propósito para se parecer com a Austrália pelo antigo dono. Mesmo assim, é bem interessante saber que existem mini Austrálias dentro dela mesma. Eu só vou voltar na segunda. Na Nova Zelândia, nessa baía chamada Oki Bay, foi avistada essa coisa na água que muitas pessoas começaram a falar que o Google Maps tinha capturado uma criatura aquática gigante estilo monstro do Lago Ness. Mas não. Se você der um zoom na ponta do rastro, dá pra ver que tem um barco ali, apesar da qualidade ruim da imagem, ao invés de algum monstro ou algo parecido. Da mesma forma que é possível ver baleias no Google Maps, é possível avistar aviões no meio do seu voo, só que é bem provável dele aparecer com esse arco-íris por trás. O motivo disso acontecer é simples, os satélites tiram essas fotos usando o esquema de cores RGB, que é vermelho, verde e azul. Enquanto o avião voa, o satélite vai tirando as fotos e acaba dando esse efeito que o avião está deixando um rastro de arco-íris para trás, quando na verdade ele só está se movendo muito rápido e o satélite não consegue bater as fotos na mesma velocidade. Em dezembro de 2017, um cara no Reddit postou 2 fotos dele sendo avistado pelo carro do Google Maps. A primeira, que está no lado esquerdo, foi tirada enquanto ele estava em Nova York, e a segunda da direita, enquanto ele estava no estado de Connecticut. E dá pra ver que ele ficou bem feliz por ter sido avistado pelo carro do Google 2 vezes. Um dos exemplos mais infames de bug no panorama do Google Maps é esse que mostra uma turista perto de uma pirâmide no México com as pernas tortas. Mesmo sendo só um bug do Google Maps, não dá pra dizer que essa foto é bizarra, já que a mulher fica parecendo algo que você veria num pesadelo ou um híbrido de ser humano com curupira. The Stig é um personagem de um programa de televisão britânico chamado Top Gear, e nele, o Stig tem a função de definir tempos para os carros testados no programa, e a sua identidade é propositalmente desconhecida, e o mesmo não fala uma palavra sequer na maior parte do tempo. E esse personagem do programa Top Gear já apareceu algumas vezes no Google Maps, como essa em que ele parece um espantalho ou algo parecido, essa outra dele também do lado de uma estrada, e essas duas dele dirigindo um carro da Lego num parque de diversões. Em Worcester, no Reino Unido, era possível ver o corpo dessa menina jogado no chão próximo da estrada. E muitas pessoas pensaram que a menina tinha sido atropelada e morta, mas felizmente não é nada disso. É só uma menina chamada Azura Bibijon que estava apenas brincando com um amigo na calçada. Mais uma para a lista de avistamentos cômicos, e esse é bem simples. Um homem da Suíça simplesmente está dentro de uma lata de lixo na posição mais desconfortável do mundo, e é isso. Ninguém sabe quem é ele ou o que diabos aconteceu para ele ter parado ali dentro.
Como falado no tópico do caranguejo gigante, o Bing também tem um sistema de GPS estilo Google Maps, que é o Bing Map. E assim como o Google Maps, o Bing Maps também tem um sistema parecido com o Street View, e que você pode ver como é o lugar. Eles até usam um carro com uma câmera acoplada em cima, como os da Google. Só que uma hora ou outra, esses carros de empresas diferentes iriam se encontrar, e foi justamente isso que aconteceu em 2014. Agora, se você pensou que os carros pararam e os motoristas saíram deles para lutar, para saber quem seria digno de tirar as fotos do lugar, sinto decepcioná-lo, mas não foi isso que aconteceu. Os dois carros simplesmente passaram um do lado do outro, ignorando completamente a existência do outro. E o pior de tudo é que o Bing Maps censurou o carro da Google, enquanto a Google mostrou de boa o carro do Bing. Caraca, Bing, você louco. Em uma fazenda que fica em Córdoba, Argentina, existe essa floresta com o formato de uma guitarra. O motivo dela ter esse formato é por conta da esposa de um fazendeiro chamado Pedro Martim Uret, que em 1977 perdeu a sua esposa por conta de um aneurisma cerebral e resolveu homenageá-la, transformando o campo e a fazenda numa floresta com o formato de uma guitarra, já que ela era o instrumento favorito da sua esposa. Olhando por cima, parece ser só uma senhora caminhando tranquilamente na direção da sua casa. Mas essa imagem no Google Maps resolveu o misterioso desaparecimento de Paulette Landrieux, que havia sumido sem deixar rastros no dia 2 de novembro de 2020, e mesmo com a polícia emitindo uma mensagem e iniciando uma enorme procura, eles não haviam encontrado a mulher ou qualquer pista de onde ela teria ido. Nisso, passam-se 2 anos e o promotor público queria encerrar esse caso, e uma pessoa resolveu fazer uma última procura e resolveu tentar achar a mulher pelo Google Maps. E ele conseguiu. Foi possível ver ela indo na casa desse vizinho, e a polícia foi até o jardim da casa dele e encontrou o corpo de Paulette no sopé de uma colina. Ela provavelmente morreu devido a uma queda, mas não revelaram a autópsia com a causa da morte. Meu Deus! Como o Street View já existe há mais de 10 anos e muitas das imagens não estão atualizadas, pode acontecer delas mostrarem algum bichinho de estimação de alguém que infelizmente já morreu, ou até de um ente querido que já tenha falecido, no caso de uma mulher chamada Paula Sullivan, que viu seu pai casualmente saindo de casa no Google Street View. Chuck E. Cheese é uma rede de restaurantes que servem pizzas e outros tipos de alimentos e foram muito conhecidos pelo uso de animatrônicos para fazerem apresentações e todo tipo de coisa para entreter crianças, além também de terem sido a principal inspiração para a franquia de terror Five Nights at Freddy's. E depois dessa pequena explicação, foi visto no Google Maps uma pessoa usando uma roupa de um dos mascotes do Chuck E. Cheese dentro do carro, provavelmente um funcionário indo para o trabalho, já que a Chuck E. Cheese atualmente não usa mais animatrônicos no palco. Olha, eu até entendo o algoritmo do Google Maps censurar os rostos lá do Sanders e da Estátua da Liberdade. Agora, isso daqui já é meio esquisito. E só existem 2 explicações para isso ter acontecido. Ou a bunda do cachorro parecia com a cara de uma pessoa, ou alguém reportou e pediu para a Google censurar a bunda dele. Algo que não é muito incomum, visto que existem bastante cachorros no Google Maps com o rosto censurado a pedido dos donos que reportaram. E é bem provável que a resposta certa seja a segunda opção. Um cemitério de aviões é um local utilizado para armazenagem temporária de aeronaves velhas, danificadas, fora de funcionamento ou com problemas estruturais. São áreas amplas, quase sempre longe de cidades, geralmente em desertos e com uma estrutura de manutenção. E um desses cemitérios de aviões fica no Arizona, Estados Unidos, e dá para ver todo tipo de avião, desde aviões comerciais simples até grandes aviões militares, com algum deles que chegaram até ser usados em testes nucleares. Tirando essa explicação, não tem nada de bizarro nesse lugar, fora ser um lugar interessante de se ver no Google Maps, principalmente se você gostar de aviação e aeronáutica. Sou louco! Silêncio! E se eu não fosse? Título autoexplicativo. Na Noruega, encontraram essas 2 pessoas usando roupas de mergulho correndo atrás na estrada, com garfos atrás do carro do Google. Se você ir um pouco para trás, dá até para ver eles sentados numa cadeira de praia esperando o carro passar, já que eles só queriam fazer uma pequena trollagem mesmo. Nada de muito bizarro. Não, porque o que acontece? É uma coisa que todo mundo já vê, entendeu? Então não tem como eu ligar. Eu sofri isso aí minha infância toda, mas todo mundo já vê, cara. Eu sou cabeçudo, não tem como. Ó, Mário, você não é cabeçudo? Eu sou, porque todo mundo vê. Mas tem coisas que são piores, porque tem coisas que as pessoas não vê das pessoas. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Gostaria muito de dizer que isso é fake, mas não.
Esse carro da polícia de Chicago realmente tem poo, que é cocô em inglês, escrito, mas felizmente não passa de um bug de panorama que nem alguns que apareceram aqui no iceberg, já que além de aparecer o poo escrito, dá pra ver essa linhazinha que tem uma porta normal do carro, como se ele tivesse uma mini porta entre a porta do motorista e a porta dos passageiros, fora que ele é muito mais longo que um carro normalmente seria, tanto que depois de um tempo esse bug no panorama foi corrigido e o carro aparece normal. Em Detroit, Estados Unidos, o carro do Google passou na frente dessa casa com um grupo de pessoas e uma delas resolveu apontar uma arma para a câmera do carro para intimidar o motorista ou até para tentar assaltar ele. Como Detroit é uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, não é difícil imaginar que esse grupo seja uma gangue de lá, tanto que nesta casa onde eles estão, foi encontrado o corpo de uma criança que estava desaparecida. Muito bizarro, e eu só imagino a sorte que o motorista teve em não ser assaltado ou pego por eles. Bem simples e direto, é só uma criança que foi se sentar no banco, mas acabou caindo e deu o azar do carro do Google ter passado na hora para registrar esse momento. Criptídeos seria o nome mais científico, se é que dá para considerar, para criaturas como o Pé Grande, Monstro do Lago Ness e até os alienígenas podem entrar nessa categoria. E a minha opinião sobre esses supostos criptídeos avistados no Google Maps é a mesma que falei sobre os OVNIs, com a diferença que alguns desses criptídeos avistados no Google Maps têm uma qualidade de imagem pior que a dos ETs. Um cara no Reddit chamado Wow You're Dumb, que é um ex-usuário de drogas, resolveu ir até o lugar onde ele pegava elas em Nova Jersey e viu que o lugar e os negócios não mudaram. E é bastante impressionante como esse tipo de atividade ilegal não escapou das câmeras dos carros do Google, e não é só nos Estados Unidos que dá pra ver isso, já que aqui no Brasil também dá pra ver esse tipo de situação, como essas pessoas apontando armas para o carro do Google, ou essas imagens de um carro do Google que passou por uma área dominada pelo tráfico no Rio de Janeiro. Em Botsuana, no caminho dessa estrada de terra, tem esse burrinho andando de boa, até que do nada ele aparece ali no chão. E parecia muito que ele tinha sido atropelado pelo carro do Google. E com isso as pessoas se revoltaram e exigiram algum tipo de explicação. Com isso a Google deu uma resposta dizendo que o carro não atropelou o burrinho, e sim que o próprio animal se jogou no chão e começou a rolar nele. Um comportamento bem comum que vários animais como galinhas, por exemplo, fazem. E para tirar qualquer dúvida, eles liberaram mais imagens que mostravam que o carro não tinha passado por cima do burrinho. E sim que depois do carro ter passado do lado dele, o mesmo se levantou normal, sem qualquer ferimento. Lagosta Vermelha, ou Red Lobster em inglês, é uma rede de restaurante dos Estados Unidos e que tem em outros países, incluindo o Brasil, focado em pratos como mariscos. Sério aí, pô, não brinca com esse bagulho aí não, mano. Sério, não brinca com esse negócio aí não, que não é bacana não, pô. Peixes e a própria lagosta. Só que por algum motivo no Google Maps existe uma Red Lobster na ilha Sentinela do Sul, a ilha irmã lá da ilha Sentinela do Norte que eu falei antes. Ninguém sabe muito como que isso aconteceu, já que essa ilha também é uma área restrita e inabitada, mas se vocês irem nos comentários dessa Red Lobster, vocês vão ver uma chuva de comentários irônicos tirando sarro dessa situação, no mínimo esquisita. É nessa parte do iceberg que os tópicos começam a ficar meio nebulosos de tão obscuros, e o que eu consegui achar foi essa vez que um cara numa moto viu que o carro do Google estava atrás dele e começou a fazer um monte de palhaçada, e por algum motivo o motorista do carro do Google derrubou ele da moto e começou a correr atrás do cara. Não sei o que esse cara fez pro motorista do carro do Google ter ficado tão puto pra correr atrás dele, e o pior de tudo é que a gente nem sabe o que aconteceu depois de tudo isso. É só essa foto de uma vaca machucada se rastejando numa estrada que parece ser do Brasil, e aparentemente o carro do Google Maps teria passado por cima dela, já que dá pra ver em imagens anteriores que a vaca estava andando normal na estrada. Gostaria de poder confirmar isso com mais certeza, mas eu não achei as coordenadas dessa imagem em lugar nenhum da internet. Nessa estrada na Suíça era possível ver há 10 anos atrás essa coisa no céu. Muitas pessoas quando viram isso começaram a falar que era a aparição de um anjo com um demônio do lado, ou até mesmo alguma aparição alienígena, mas não, era só um bug que acontecia no Google Street View, tanto que se você ir nesse lugar hoje em dia, vai ver que não tem nada no céu. É um lugar bonito, cara. No Sudão é possível achar essa formação natural que tem o formato de um lábio humano. E assim como o rosto lá da lua, é só mais um caso de parei do olhar mesmo e não tem mais o que comentar.
Por falar em pareidolia, temos mais um caso disso, só que no maior deserto do mundo, a Antártida. E como vocês estão vendo, essa coisa ali na neve parece muito com o rosto de um alien, mas novamente é só um caso de pareidolia mesmo, tanto que só dá pra ver esse rosto, entre aspas, dando zoom, já que ele não aparece com um zoom mais afastado. Autoexplicativo. É possível achar no Google Maps fotos de vans pegando fogo, inclusive tem algumas dessas imagens que estão aqui no Brasil. Na Bulgária, olhando assim de relance, parece ser só uma senhora andando numa calçada, encarando o carro do Google que passava por ali. Mas se você olhar mais de perto, dá pra ver que ela tá com essa ferramenta na mão, que não é um machado, como o título do tópico diz, e sim uma enxada, já que o machado não tem a lâmina do jeito que tá essa enxada. E o mais esquisito é que ela tenta esconder ela das câmeras do Google por algum motivo. Ninguém sabe o que ela fez ou ia fazer com a enxada, às vezes ela só tava indo pra um lugar capinar alguma coisa, ou vai saber se ela não foi cometer um crime e tava escondendo a arma usada nele. Não precisa ficar com medo, isso não é uma aranha gigante de verdade que foi avistada em Taiwan, e sim só uma aranha que estava na frente da lente da câmera, de um jeito que faz ela parecer gigante por conta da perspectiva. Mas aproveitando que estamos falando de aranhas em países asiáticos, de 2016 até 2022 foi avistado no Japão esse cara com uma roupa de Homem-Aranha em cima do muro. E em 2022 ele resolveu se vestir de Homem de Ferro ao invés de Homem-Aranha. Só um negócio legal que eu queria mostrar mesmo. Isso pode levar a duas coisas. A primeira é essa flecha em Kiribati, que parece um símbolo do sexo feminino, e essas flechas de concreto num deserto dos Estados Unidos, que de início gerou bastante dúvidas e mistérios do porquê delas existirem, mas que foi rapidamente resolvido, já que essas flechas foram construídas no final dos anos 20 e começo dos anos 30 para ajudar os pilotos de avião a se guiarem, já que naquela época não existia GPS, e essas flechas eram usadas para guiar eles, que tinha um beacon de luz apontado para ela, para facilitar a sua visualização. Nos desertos do Chile, a Coca-Cola criou a logo deles usando 70 mil garrafas para comemorar os 100 anos de aniversário da empresa. E quase ninguém sabia da existência dessa logo deles no meio do deserto, já que quando ela foi criada, a internet e a Google sequer existiam do jeito que a gente conhece. E eu não achei nenhum comercial que mostrava essa logo no deserto. Ou seja, ela só foi ficar conhecida agora nos últimos anos por causa da popularidade do Google Maps. Senão, ninguém saberia que isso sequer existiu. Também conhecido como Lagoa Humanoide, esse é um lago em São Paulo que tem o formato de um ser humano e por algum motivo existem poucas informações na internet do porquê desse lago ter o formato de um ser humano, mas o que eu consegui achar é que ele é um lago artificial e era ou ainda é usado num pesque pague. Muitas pessoas também teorizaram que ele foi criado por algum culto, ou que era um gigante que caiu do céu, ou até a representação de Ícaro depois de tentar chegar perto do Sol, que é uma referência a um personagem da mitologia grega. Seja o que for, é bem estranho que um lago desse existe, e mais estranho ainda, ter tão pouca informação do mesmo. Carlos, vocês, entre vocês. O grupo no Zap é pra membro, né? Membro do Esquisitão é ter um grupo no Zap. Olhando assim, essa casa parece ser só uma casa normal, sem qualquer tipo de problema. Só que o que poucas pessoas sabiam é que nela estavam mantidas 3 mulheres por um sequestrador e abusador chamado Ariel Castro, que manteve elas presas sem ver a luz do sol, onde eram espancadas e estupradas por ele por mais de 9 anos, até que uma delas conseguiu sair da casa e pedir socorro para os vizinhos, que chamaram a polícia e resgataram as outras 2 que ainda estavam presas lá. Com isso, Ariel Castro foi julgado e condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Mas no dia 3 de setembro, pouco mais de um mês do início do cumprimento da pena, Castro se suicidou em sua cela individual. E a casa onde ele manteve as 3 em cativeiro por muito tempo estava no Google Maps sem qualquer tipo de censura. Até que a Google censurou a casa e depois de um tempo ela foi demolida no dia 7 de agosto de 2013. Isso que eu falo, rapaziada, a gente fica falando assim, as pessoas sumiram, que não sei o que, mano, infelizmente tem muito louco aí no mundo que faz isso aí, cara. Isso é doido, mano, é doido. É foda.
Cristiano? Esse simplesmente não deu. Eu tentei procurar na internet para ver se encontrava alguma coisa, mas me deparava com nada. Até que eu resolvi ir no post do Iceberg, lá no Reddit, para ver se eu achava alguma coisa, e encontrei esse comentário do criador de Iceberg. Segundo ele, existe um post em outro subreddit chamado Google Maps Shenanigans, de 3 caras segurando varas com cabeças pixeladas na ponta para enganar o sistema de censura do Google Maps. Ele não encontrou, mas falou que existe. Eu resolvi ir lá no subreddit para ver se achava esse post e infelizmente não encontrei. Então vamos ter que levar a palavra do criador de que isso realmente existe. Em Gana, nesse muro que parece ser de uma escola ou até de uma prisão, picharam na parede a mensagem "Não mija aqui, seu idiota". Não precisa explicar muito o porquê de alguém pichar um negócio desse no muro, visto que aqui no Brasil é normal as pessoas ficarem mijando nos muros. Ali é uma mulher que tá mijando em pé? De casa durante o carnaval, então não duvido que algo parecido com isso aconteça em Gana e que alguém muito puto resolveu pinchar na parede essa mensagem. Na frente dessa loja da Gucci, no que parece ser de manhã cedo, visto que não tem ninguém por ali, foi avistado esse bebê sozinho engatinhando na frente da loja, sem nenhum pai ou mãe por perto. Ninguém sabe o que aconteceu para ele estar ali sozinho ou o que aconteceu com ele depois, ou se ele foi abandonado. É um mistério completo. Réplicas da famosa torre, que é símbolo de Paris, não são nenhuma novidade e existem diversas espalhadas por todo o mundo, mas uma das mais misteriosas é essa no deserto de Gobi, localizado na região da Mongólia Interior, na China. E o motivo disso existir é meio complicado, já que no lugar em que essa torre Eiffel está, é uma área onde o exército chinês usa para fazer treinamentos militares e ele é coincidentemente parecido com o lugar onde fica o Palácio Presidencial de Taiwan. Não vou entrar muito em detalhes sobre a questão China e Taiwan, já que daria para fazer um vídeo enorme só sobre isso, mas o que vocês precisam saber é que Taiwan se considera um país independente, sendo reconhecido por uma pequena dezena de países, enquanto a China considera Taiwan uma província rebelde e que deveria voltar sob o controle de Pequim, ou por bem ou por mal. E essa não é a primeira vez que réplicas de lugares importantes de Taiwan são usadas em treinamentos militares. E o diferente dessa vez foi a Torre Eiffel construída no meio do deserto e que alguns suspeitam que na verdade é alguma torre de comunicações, enquanto outros acham que ela é só mais uma réplica da torre que estava sobrando na China, visto que existem 3 delas no país. Mas ninguém sabe muito o porquê dessa torre estar num lugar que é usado para treinamentos militares. Em uma estrada de Roswell, local conhecido por ter tido um dos casos mais famosos envolvendo OVNIs, foi avistado essa mulher com uma mala atrás andando sozinha no meio do nada, já que, como vocês conseguem ver, só tem deserto até onde a vista alcança. E assim como vários tópicos dessa camada, ninguém sabe quem é essa mulher, ou o que ela está fazendo ali, ou o que motivou ela a andar no meio do nada com uma mala. Nas Filipinas, existe essa ilha aqui, bem normal, só que se vocês tirarem um pouco do zoom, vocês vão perceber que ela está dentro de um lago. Tirando mais ainda o zoom, você descobre que ela está dentro de uma ilha, dentro de um lago. E tirando mais ainda o zoom, você descobre que ela também está dentro de um lago, dentro de uma ilha, dentro de um lago. Na Antártida é possível ver esse pedaço de gelo gigante, que só para vocês terem noção, ele tem uns 127 metros e parece muito com um barco ou navio de gelo. Mas provavelmente é mais um caso envolvendo pareidolia que expliquei anteriormente, já que é muito difícil imaginar um barco que foi abandonado na Antártica e que congelou completamente e não foi noticiado e sequer tentaram enviar uma equipe para ver o que aconteceu. Fora que esse navio, entre aspas, virou um poço de teorias da conspiração, dizendo que era a Arca de Noé ou uma embarcação nazista enviada até a Antártida. Então ninguém sabe exatamente o que é essa coisa, mas o meu chute é que seja só pareidolia mesmo. Na Flórida, um usuário do Google Maps avistou esse carro submerso nesse lago e ele conseguiu entrar em contato com o dono da casa próximo dele e avisou que tinha um carro submerso lá. Com isso, o dono da casa chamou a polícia e eles tiraram o carro do fundo do lago e descobriram que tinha um esqueleto dentro dele. E esse corpo era o de Ilan Moldot, que tinha saído de um clube noturno em julho de 1997 e havia desaparecido. Ou seja, o cara tinha bebido muita cerveja e outras bebidas alcoólicas, perdeu o controle do carro e jogou ele dentro da lagoa, e o seu corpo ficou 22 anos sem ser encontrado, até que por sorte um cara no Google Maps viu ele lá.
Caraca, mano. Nesse deserto na Califórnia, tem esse fim de estrada em que as pessoas apelidaram o lugar de o fim do mundo. Tanto que alguém escreveu inferno ali embaixo. Nada mais do que comentar sobre ele, fora que de algum jeito ela acabou se tornando um espaço liminar. Por muito tempo na Holanda, existe esse pedaço de rosto em cima de uma colina que parecia muito pertencer a uma estátua completa, além de ser bem assustadora e aleatória, principalmente porque ela não está muito longe de uma praia. Mas existe uma explicação para tudo isso, já que ela foi criada por um escultor polaco chamado Igor Mitoraji e foi feita em 1994 usando bronze, e o seu nome é Lucy Dinara. E ela foi feita desse jeito para parecer quebrada. Então não, ela não é um pedaço de estátua que colocaram ali. Continuando a thread de imagens sem qualquer tipo de explicação, temos essa de um cara usando máscara de gás agachado no meio do mato. Ninguém sabe quem ele é e se ele tá fazendo isso só porque o carro do Google tava passando por lá, ou sei lá, vai que ele é fã de Team Fortress 2 e tá fazendo um cosplay de Pyro. Ninguém sabe por que ele tá ali. Lembra daquilo que eu falei no tópico das backrooms, que qualquer um podia enviar uma fotosfera para o Street View? Então, tá aqui outro exemplo disso, já que olhando casualmente não tem nada de errado, até você olhar para cima e ver o Harry Potter vietnamita voando em cima da vassoura e segurando um celular com aquele suporte. Não sei como a pessoa conseguiu tirar as fotos no ar, mas ela foi um gênio em esconder ele mesmo ali. Só é uma pena que a Google já removeu essa fotosfera. Essa é uma das imagens mais clássicas de coisas bizarras encontradas no Google Maps, e tudo nela contribui para isso. Tem um cachorro dormindo do lado do carro, um galão amarelo ou com alguma coisa amarelo dentro, e o cara pelado saindo de dentro do porta-malas de um carro. E por mais de 10 anos, ninguém deu uma resposta oficial do que aconteceu. Pode ser que estava tendo uma festa muito louca e colocaram um cara pelado dentro do porta-malas e esqueceram lá dentro, e agora no outro dia ele está saindo de dentro do carro. Ou pode ser até algo mais sombrio, como um possível sequestro ou assassinato, já que tem esse galão amarelo e um monte de saco preto ali perto do carro. No fim das contas, só sobra especular o que diabos aconteceu com esse cara. Até isso não escapou das câmeras do Google Maps. Sejam pessoas fazendo no meio do deserto, perto de uma floresta ou até numa cidade. E é isso, não tem mais o que comentar sobre. Na ilha de Mull, que é uma das várias ilhas escocesas, existe no ar livre essa estátua feita com cordas. Apesar de ser meio bizarra e com certeza daria um bom susto se eu visse isso no meio da noite, ela é só uma estátua feita por um grupo de artistas que serve para decorar o lugar, já que ele é tipo um hotel fazenda escocês. Na mesma linha das vans pegando fogo, também é possível ver casas no Google Maps pegando fogo, e no Street View dá pra até ver os moradores dela desesperados tentando salvar as coisas da casa ou até conter o fogo. Algumas dá pra ver um caminhão dos bombeiros indo do lugar para resolver a situação, enquanto outras casas, infelizmente, parece que já são um caso perdido. Like, dum, dum, dum. Em um cemitério do Texas, Estados Unidos, era possível achar essa fotosfera e então você se deparava com isso, uma árvore normal no cemitério, até você olhar bem e ver que tem uma menina escondida olhando diretamente para a câmera. Com isso, muitas pessoas falaram que essa menina era um fantasma e que isso era um avistamento confirmado, ainda mais se lembrar que o lugar é um cemitério, mas não, já que os pais dessa criança falaram que eles só tinham tirado essa foto do cemitério e nem repararam que a filha deles estava escondida atrás da árvore. E na verdade, a única coisa minimamente assustadora nessa foto, aqui, pelo menos pra mim, é essa figura toda preta no fundo que parece que ninguém nunca notou. A história envolvendo o desaparecimento do voo Malaysia Airlines 370 é considerada um dos maiores mistérios da aviação mundial. O Boeing saiu de Kuala Lumpur e tinha como destino Pequim, na China, até que no meio do trajeto o avião perdeu contato com a torre de controle e desapareceu com 200 pessoas a bordo, se tornando um dos maiores mistérios da história dos voos comerciais e resultando em várias teorias do que teria acontecido. Até que em 2018, Ian Wilson, um britânico que trabalha com tecnologia, afirma ter encontrado o avião em uma floresta no Camboja.
e ao olhar com atenção é possível identificar com facilidade o formato de uma aeronave de grande porte. Ian diz que ela mede 69 metros e de acordo com ele existe um espaço entre a cauda e a traseira da aeronave. Essa descoberta de Ian acabou dando uma ressuscitada no caso, só que essa tese proposta por ele tem um problema, já que ela vai no sentido contrário dos peritos envolvidos na investigação do acidente, já que eles acreditam que a aeronave estava próxima da costa australiana. Com isso, o governo da Malásia declarou que reabriria as investigações apenas se novas evidências surgirem. E depois disso, não temos mais nada de novidade sobre o caso. E o Ian até tentou organizar uma investigação privada para ir até o lugar, mas desistiu, já que as florestas densas do Camboja são muito difíceis de explorar, além de serem o lar de animais extremamente perigosos como cobras venenosas e crocodilos. Nessa rua chamada Marmol, é possível ver essa coisa borrada, e o motivo da casa estar desse jeito é por causa disso. Parece muito que uma pessoa se enforcou na sacada da casa, mas felizmente isso não é um corpo morto e sim uma marionete ou fantoche. Mesmo assim, essa casa ainda está borrada, provavelmente para não assustar ninguém que poderia achar que era o corpo de uma pessoa que se enforcou. O título diz tudo. No Google Maps dá para encontrar essa imagem de crianças com armas na mão apontadas na cabeça do cara ali, mas felizmente dá para ver muito bem que são armas de brinquedo por causa do tamanho delas. Mas no caso dessa aqui no Sri Lanka, a história é outra. Só pelo tamanho da arma e o jeito que ela fica nas mãos da criança, dá para ver que infelizmente é uma de verdade. O boneco Billy é o icônico mascote da franquia de filmes Jogos Mortais, e um grupo deles foi visto andando de bicicleta de noite em São Petersburgo, na Rússia. Apesar de ser bizarro ver um grupo desses bonecos andando assim de noite, existe um motivo para isso e se chama Rússia. Não, mentira. É que perto de onde eles estão, existe esse lugar que eu chuto ser uma loja de fantasias, tanto que dá pra ver um boneco Billy ali no canto. E esses bonecos andando na rua provavelmente vieram dela. E alguém foi lá, comprou eles e colocou pra eles ficarem andando nessa estrada, porque provavelmente essa pessoa sabia que o carro do Google ia passar por ali. Blue é o personagem de um jogo de terror do Roblox chamado Rainbow Friends, e alguém resolveu pegar esse personagem, deixar ele gigante e botar ele no meio de uma cidade e transformar isso numa fotosfera como vocês estão vendo ali. Eu gostaria de adicionar mais coisas a esse tópico, mas eu não achei link nenhum que levava para essa fotosfera, provavelmente porque a Google já deve ter removido, e assim como o tópico das cabeças na ponta da vara, vamos ter que levar em conta a palavra do criador do iceberg sobre a existência disso. Se você ir na cidade de New Baltimore, nos Estados Unidos, agora você vai ver que é só uma cidadezinha normal, sem muita coisa especial. Agora, se você fosse ver essa cidade no Google Maps de 2013, era isso que aparecia na sua tela. Uma cidade completamente bugada, parecendo até que ela não pertence à realidade que nós existimos. Quase como se fosse uma cidade fantasma. Ninguém sabe direito como isso foi acontecer, mas suspeita que as fotos tiradas nessa parte da cidade tenham corrompido e a Google simplesmente não se importou em corrigir isso por um bom tempo, já que era só um pedaço da cidade e não ela inteira. Claro que depois de um tempo a Google enviou um carro até para lá tirar novas fotos e o lugar está completamente normal agora. Mas que foi bizarro isso vocês podem ter certeza. Acabando, rapaziada, falta 5 minutos. O abismo. Bom, aparentemente, segundo alguns usuários, existe um criptídeo nesta imagem. Um suposto homem-cachorro e que dá pra ver ele aqui, nessa coisa toda preta e borrada. Eu duvido muito que tenha alguma coisa ali e é mais provável que seja só sombras dentro da floresta do que o tal do homem-cachorro. Rapaziada, quem quiser deixar o like, deixa aí 99 pra chegar a 100. Casual, é só uma avenida normal na capital de Santa Catarina, Florianópolis, mas era só você dar um passo pra frente que isso aparecia.
O apelidado Demônio de Floripa é essa coisa que deve ter dado um baita de um susto na pessoa que descobriu, principalmente porque se você fosse continuando indo pra frente, ele ficava cada vez mais perto de você e o fato do fundo ser todo escuro piorava ainda mais a situação, já que o lugar parece uma backrooms e você de alguma forma clipou da realidade e deu de cara com essa coisa. E a pior parte de tudo é que a Google não deu uma explicação oficial do que diabos aconteceu e se isso era um bug ou se as imagens foram corrompidas. Nada, não falaram nada. Tanto que hoje em dia nem dá mais pra ver esse demônio do Google Maps, já que para você poder ver ele era necessário ir até o ano de 2013 na rua Prefeito Osmar Cunha. Só que agora só tem de 2011 até 2022, pulando o ano de 2013. Ou seja, essa coisa simplesmente apareceu aí, eles simplesmente tiraram, não deram explicação e a gente fica assim, sem saber o que diabos aconteceu. Esse é o nome de um lugar na Itália que tem esse banco cinza que aparenta não ter nada demais, até você notar que ele tem mais de 80 análises e uma nota de 4.8. O porquê disso? Bom, segundo algumas pessoas no Reddit, esse banco foi criado por um artista de um certo período pós-modernismo chamado anti-art, que é literalmente achar arte na falta de arte. Confuso, eu sei, mas segundo o criador do iceberg, ele colocou esse banco como último tópico só por meme, você não aguentar um dia na escola que eu sofri bullying. Mas para não terminar o iceberg de forma anticlimática com um tópico meme, eu vou adicionar um novo que eu não vi nenhum outro iceberg do Google Maps colocar. No século XIX, Nicarágua e Costa Rica, dois países da América Central, haviam determinado as suas fronteiras se baseado no rio São Juan, algo que é bem normal e a maioria dos países do mundo determinam suas fronteiras usando barreiras naturais como os rios e até montanhas. O problema é que o delta do rio São Juan ao longo dos anos foi mudando a geografia do local e acabava confundindo alguns mapas. Até aí sem muito problema, até chegar o ano de 2010, quando a Nicarágua iniciou um processo de dragagem do rio e a mídia começou a questionar se as obras não estariam violando a fronteira com a Costa Rica. E para provar que elas não estavam sendo violadas, o governo da Nicarágua mostrou no Google Maps que as obras estavam dentro do território nicaragüense. Tudo parecia ter sido resolvido, só que o mapa da Google estava errado e a empresa teve que se retratar e corrigir a borda entre os países. Só que mesmo assim, os nicaragüenses não voltaram atrás e a Costa Rica se viu obrigada a mobilizar sua força policial, já que o exército foi abolido em 1948, causando um aumento nas tensões e um clima de quase guerra. Felizmente, em 2016, os ânimos se acalmaram e as fronteiras entre os dois países foram redefinidas, botando um fim nessa quase guerra entre dois países que poderia ter levado a várias mortes e crises econômicas e sociais por causa de um erro do Google Maps. Rapaziada, acabou. Bom, chegamos aqui ao final do vídeo. Eu espero que todos aqui tenham gostado dele. Deu até que bastante trabalho refazer esse vídeo, porque cheguei até a reeditar ele para trocar algumas músicas, melhorar um pouco o ritmo. Mas no geral é um vídeo que eu gostei, bem mais do que o original, com certeza. E se vocês gostaram realmente desse vídeo, eu peço que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. E se gostaram mesmo assim, compartilha com alguém que também pode gostar do conteúdo. Muito obrigado por assistir. Rapaziadinha, 3 horas da manhã. Até breve. Acabou aqui